Legal, pessoal, vamos continuar agora. Próximo item do nosso Reason são os samplers, né? Então nós podemos novamente criar com direito. O primeiro sampler que nós temos é o NN19. Olha ele aqui, que legal. Muito bem, diferente dos outros, ele vem com o init pet, só que não tem timbre nenhum. A diferença do NN19, dos samplers, né, no caso, dos sintetizadores, é que você tem dois tipos de browse, né? Duas formas diferentes de carregar coisas nele. Pelos patches prontos, que nós temos aqui do lado, ou carregar um sampler, né? O que é um sample no caso? Você carrega uma amostra de som, né? Que não pode ser, ele não carrega MP3, ele carrega Wave, AIF e outros formatos de áudio. Então você, por exemplo, você pode gravar uma frase qualquer em Wave, carregar por aqui. Primeiro nós vamos carregar os timbres mesmo, né? Os patches do NN19. Então você vem aqui, mais uma vez você tem o prompt do Reason. Você tem o Reason Factory Sound Bank, onde você tem também os timbres do NN19. Veja. Pois bem, você tem alguns timbres dentro das pastinhas que também seguem uma organização, só que agora com maior variedade, né? Você tem baixos, metais e madeiras, guitarras, étnicos, órgãos, pianos, cordas, synths e teclados, synth raw elements e voice. Por exemplo, vamos escolher um piano. E aqui você tem os SMP, veja. Os timbres do NN19 e do NNX são SMP. Quando você sobe, você tem as pastinhas, tá vendo? Só que quando você abre a pasta, não tem nada lá dentro. Não tem nada que você possa ver, mas lá dentro você tem os samples que formam o timbre. Então vamos carregar aqui um piano. Pois bem, agora é só testar. Da mesma forma que nós temos nos sintetizadores, nós temos alguns controles aqui do NN19 que são muito similares ao dos sintetizadores. Nós temos o famoso portamento, a polifonia, o pitch bend, o modulation. Tá? Aqui do lado nós temos um filtro, um LFO, que também é um oscilador, né? Só que é um outro tipo de oscilador. Chegando um pouco mais para lá, olha que interessante. Nós temos um oscilador com pitch e tudo mais, e o amp envelope. Amp envelope é aquilo que eu estava falando para vocês, que é um envelope que ativa da mesma forma que aquele envelope do oscilador lá atrás. Bom, eu insisto nisso aqui porque o envelope é o que dá mais problema para as pessoas entenderem. Então veja que eu modifiquei o ataque deste envelope aqui do timbre e o piano, que era uma marteladinha, por exemplo, eu aumentei o ataque dele e aconteceu o quê? O piano perdeu a martelada. O piano também está com um pequeno release. Se eu aumentar esse release, ele vai ficar suando. Esse release do piano é conseguido através do pedal, certo? Muito bem. Aqui você tem o pitch do oscilador, né? Onde você pode controlar as oitavas. Então, mexendo aqui, você muda tudo, né? Você tá, por exemplo, a oitava aqui é a quarta. Se você quiser o timbre um pouco mais grave, ele vai mudar todos os timbres mais graves. Ele é um oscilador, ó. Aqui embaixo você tem um controle em semitons, uma afinaçãozinha fina. Certo? Muito bem. Essa é a forma de você carregar o quê? Um timbre no NN19. Nós vamos carregar agora um pequeno sample, uma amostra dentro desse navegador aqui.
Pois bem, vamos lá. Nós vamos clicar com o direito num espaço qualquer aqui, ó. Initialize Patch para zerar ele. Zerei. Vem no browse daqui, o azulzinho. Clica. Nós vamos até expandir para você ver. Veja que agora aquele navegador do Reason te mostra o quê? Os samples mesmo, tá vendo? .wave. Isso pode ser qualquer coisa, você não precisa ter exatamente dentro do Reason. Qualquer wave que você gravar, o NN19 pode carregar e você pode disparar por ele. Então nós vamos fazer de conta, vamos pegar uma wave qualquer de baixo, ou de vozes, por exemplo. Ok, pronto. Está carregado aqui, você pode ver. Nós vamos centralizar agora, porque é aqui que a gente vai trabalhar. Esse sample que eu carreguei está aqui no Dó3, tá vendo? Mas ele está espalhado por todo o teclado. Então quando eu tocar lá, esse sample vai se repetir em todas as teclas. Suponha que você tem um projeto e que você queira que uma tecla somente toque essa nota. Você vai ter que clicar com o direito aqui. Você vai splitar, split keys-on. Você pode arrastar até essa nota. E você split keys-on de novo. Onde agora você tem duas marquinhas delimitando aqui, tá vendo? Clica e arrasta, que você vai poder fazer o quê? Delimitar que somente no Dó3 essa nota vai ser tocada. Vou dar um exemplo aqui. Tá vendo? Só quando eu aperto o Dó3, ó, tô apertando as outras e não está tocando nada. Isso você pode fazer com todas as teclas. Você seleciona o sample, joga aqui e seleciona através dessas flechinhas ou aqui, ó. No caso, High Key é onde, até onde você quer que essa nota alcance de notas agudas. E o Low Key, onde você quer que essa nota ou esse sample carregue em notas graves. Aqui você tem uma afinação, a altura desse sample e os controles de oscilador e tudo mais servem para ele também. Tá? Pois bem, esse daqui é o NN19. Nós vamos agora para o NNXT, que é o outro sample. Nós deletamos o NN19. Vamos criar NNXT. Pois bem, olha ele aqui. O NNXT ele já tem de cara assim todos os controles que a gente precisa, tá vendo? Porém, o que a gente quer mesmo é conhecer o que? O editor dele. Diferente do NN19, para você carregar um sample, um patch nele, você já pode carregar aqui. No NNXT é que você vai carregar aquele segundo diretório do Reason. Qual é o segundo diretório do Reason que eu estou falando? Veja. Tem um até agora que a gente não clicou, que é o Orchestra Sound Bank. O que é o Orchestra Sound Bank? É um diretório especial do Reason que você instala quando ele vem, que tem o quê? Samples perfeitos de timbres de orquestra, cordas, metais, harpas, com alta qualidade, que você carrega dentro do sampler. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, dentro da pasta de cordas, em Orchestra Sound Bank, cordas. E veja, você tem as cordas divididas por partes. Então nós vamos pegar no solo cello. Dentro das pastas você não vai encontrar nada, não nesse patch, porque você está carregando o patch, não o sampler. E você tem aqui, ó, tipos de cello para você pegar. Nós vamos pegar esse aqui, ó, violoncelo longo. Vamos testar.
Não é difícil carregar os samplers do Orchestra. Vamos fazer de novo, porque às vezes a pessoa nunca nem utilizou o Orchestra Sound Bank. Browse Patch. Vamos agora no Orchestra de novo. Escolher, por exemplo, os metais. Escolher um trombone. E testar. Muito bem. Se você quiser ver como esse time foi programado, é facinho. Ó. Clica aqui e você vai ter todo o editor do NNXT. Por que nós temos dois samplers no Reason? Um trabalha de forma mais direta e esse aqui trabalha por camadas. Então, interessante para a gente ver como é que é isso é carregar um timbre de piano. Então, nós vamos carregar um timbre de piano nele. E onde é que nós temos esse timbre de piano no Orchestra? Tá vendo? Não temos, vamos usar para o Reason Factory Sound Bank. E também temos timbres do NNXT aqui. Ele também abre do NN19. Nós vamos pegar um piano do NNXT. Veja. Vamos escolher um Acoustic Grand Piano. Ele carrega os samplers aqui embaixo, veja. Pronto, está carregado. Vamos testar agora. Muito bem. Tá vendo esses pequenos bloquinhos aqui? Eles são os samplers. São as pequenas amostras de piano que nós temos. Por que nós temos várias? Porque cada uma segue uma região de velocidade. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem aqui, eu vou colocar para Select via Mid Zone, e eu vou tocar uma nota bem fraca aí para você perceber o que é que eu estou falando. Quando eu toco uma nota bem fraca ali no teclado, o sampler que eu ativo é esse daqui, ó. Ele é um sampler de quê? De uma nota de piano tocada fraca. Ele é sensível ao meu toque. Eu vou tocar um pouco mais forte, você vai ver que não vai mais tocar esse sample. Veja, ele não tocou esse, ele tocou lá embaixo. Olha lá. Se eu tocar mais forte ainda, ele vai para outro sampler. Tá vendo? Ele foi para o último sampler que eu coloquei. O NNXT trabalha por faixa de sensibilidade. Então você pode empilhar samples e que cada velocidade do seu teclado vai disparar uma coisa diferente. Assim como os outros módulos do Reason, você tem aqui as modulações, né? Que no caso já tem logo quando você abre. Você tem também o Pitch Bend Range aqui embaixo, um filtro, um envelope. E quando você quiser carregar um sample aqui dentro, você vai fazer o seguinte: nós vamos zerar de novo esse módulo, clicando com o direito, Initialize Patch, zerei. Vamos aqui no Load Sample. Como eu te falei, ele agora carrega as ondas em Wave. Vamos aqui dentro do Reason Factory Sound Bank. Vamos em NNXT. Vamos em Orchestral. Veja só como é que é diferente e muito mais fácil de mexer no NNXT. Já está demonstrando aqui o quê? Que esse timbre de bumbo aqui toca do C1 ao C6. Você clica e arrasta que você divide onde você quer que ele atue, tá vendo? Eu quero agora que ele só toque no C3. Posso tocar qualquer outra nota ó, que não está ativando, mas no C3... Pois bem, se eu quiser que aumente isso, por exemplo, do C ao Mi, só arrastar.
Perfeito. E agora, aquela coisa da velocidade, você vê aqui embaixo, ó. Low Velocity e High Velocity. Tá? O que é o Low Velocity? Quando você tocar a nota mais fraca possível, esse bumbo vai tocar. E quando você tocar alta também. Só que eu posso limitar isso, tá vendo? Ó, clicando no botão e girando, eu limito que o bumbo toque do fraco até o 60. Então vamos fazer um teste agora. Vou tocar forte agora. Veja, ele cancela. Então eu posso carregar um outro sample aqui. Eu vou colocar embaixo desse. E vou fazer o que com ele? A velocity eu vou brincar um pouco. Já que o de cima é do 1 ao 60, eu vou colocar que esse aqui é do 61 ao 127. Ou seja, do 1 ao 60 toca o bumbo e do 61 ao 127 toca esse pequeno chimbalzinho. Então vamos fazer o teste agora aqui. Colocar a nota certinha. Vamos lá. Tá vendo? De acordo com a minha força no teclado, ele toca um sample ou toca o outro. Certo? Então é assim que funciona carregamento de sample dentro do NNXT. Tá? Quando você seleciona o sample aqui, você tem esses controles aqui embaixo. E você pode mexer nas alterações do amp, no ataque, no release, enfim. Pode mexer na oitava, na afinação deles. Todos esses controles aqui estão disponíveis para cada sample individualmente. Certo? O controle básico é ali em cima. Então nós vamos lá para cima. Vamos fechar aqui, ó. Vamos aqui para baixo. Muito bem. Então nós temos aqui esses controles do Reason. Que temos frequência e ressonância logo aqui. Um pequeno envelope, veja, de amp, que você pode mudar o ataque dele aqui. O decay e release logo aqui. E o decay também em um volume master. Certo? Então, voltando ao uso do NNXT e do NN19, você vai usá-los da seguinte forma. Quando você precisar de timbres que têm que ser similares aos reais, cordas, baixos, violões, metais, tudo que tem que ser parecido com o real, você vai usar os samplers, ou seja, o NNXT ou o NN19. Tá legal? Os sintetizadores para sons plásticos e o NNXT e o NN19, que são samplers para disparar vozes gravadas em wave ou você vai fazer gravações com timbres similares aos reais, cordas, baixos, violões, enfim, tudo que for amostra de algo que é real. Certo? Muito bem, essa parte de sample a gente já conseguiu abordar de forma até direta. Nós vamos agora para outra parte da nossa videoaula.